Neste vídeo vamos falar sobre o fator de skin de um poço fraturado. Meu nome é Wellington Campos, estamos no Rio de Janeiro, 23/6/2020. Após propagar uma fratura hidráulica em um poço de petróleo, essa vai se fechar sob o pacote propante ou de cascalho injetado junto com o fluido de fraturamento. A função do propante, nesse caso, é impedir o fechamento total da fratura, criando um canal de propante de alta condutibilidade. Outro método para impedir o total fechamento da fratura é o fraturamento ácido, em que as paredes da fratura são corroídas desigualmente pelo ácido. Desse modo, as duas faces não mais se encaixam perfeitamente e um caminho será criado para o óleo chegar ao poço. O objetivo desta aula será compreender e mostrar um modelo matemático para calcular o fator de skin, ou de película de um poço fraturado sustentado com propante. Se tivermos o fator de skin, a gente sabe que a gente pode calcular a vazão do poço com auxílio da equação para escoamento radial. Aqui nós temos a equação em unidades coerentes e escrevemos também a equação em unidades de campo. Em unidades coerentes a gente vai ter a permeabilidade em metro quadrado, a espessura da P-zone em metros, as pressões em pascal, a viscosidade do óleo em pascal vezes segundo, o raio de drenagem em metros. E o fator volume de formação em metro cúbico por metro cúbico standard e a vazão de produção no tanque de estocagem em metro cúbico standard por dia. Agora, na equação ali com aquele fator 141,2, a equação de campo, as unidades são milidarse, PS, PSI, centipose e barril por stock tank barrel. O fator de skin é dimensional nesse caso. Bom, nesse slide nós vemos a fratura ao final do deslocamento do fluido para dentro da fratura junto com o propante. Então nós temos a concentração de propante no fluido e a espessura ela é grande, né? Porque a porosidade ali é bastante alta. À medida que o fluido vai filtrando na parede da fratura, a espessura da fratura vai diminuindo e o propante vai sendo compactado. A gente vai atingir uma espessura final e a porosidade final também do pacote de propante. Agora, na situação final da fratura, a gente tem aqui a fratura com o propante já compactado. Os tipos de propante que a gente injeta podem ser a base de areia, de bauxita ou de cerâmica. E a gente tem uma variável chamada condutividade da fratura, que é igual ao produto da espessura da fratura, da largura, né? Vezes a permeabilidade do pacote. Quer dizer, quanto maior for esse produto, maior vai ser a condutibilidade da fratura. A gente usa também uma outra variável, a dimensional, em que a gente divide pela permeabilidade da formação vezes o semicomprimento da fratura. A fratura tem duas asas. O semicomprimento seria o comprimento de uma das asas, quer dizer, metade do comprimento total. Então a gente tem essa variável que a gente vai usar mais na frente. Em Chester, né, nós temos esse tratamento aqui, bem interessante, a leitura de Chester, recomendado aí para os alunos. Bom, a gente vai ter também que saber avaliar a permeabilidade do pacote de propante. Então, novamente eu cito aqui o livro de Chester, na página 309, onde é discutida aí a permeabilidade da fratura. A permeabilidade da fratura é uma função do diâmetro das partículas de propante. Então eu uso a equação de Blake-Kozeny, né, que é proporcional ao diâmetro ao quadrado, e entra a porosidade do pacote também, para estimar essa permeabilidade. A porosidade do pacote depende do tipo de empacotamento. Né? O empacotamento mais frouxo é chamado cúbico e o mais fechado é o hexagonal, que é o mais compactado. A gente vai ficar entre esses dois níveis de empacotamento. Então a porosidade do propante vai estar entre 0,32 e 0,38. O ideal é que o propante tenha partículas de grande diâmetro.
Mas, no entanto, quer dizer, essas partículas mais pesadas são mais difíceis de serem transportadas pelo fluido de fraturamento durante o tratamento, né? Então eu tenho que ter um compromisso entre ter uma fratura mais ou menos condutível, de alta condutibilidade, e usar partículas de tamanhos adequados para poder ser bem transportadas adequadamente durante o tratamento. Bom, para a gente fazer o cálculo do fator de película ou de skin de um poço fraturado, a gente vai usar aqui a solução de um problema com base no trabalho de Cinculei e Samaniego, de 1981. Então eles vão resolver um problema modelo para a lista de exercícios. Aqui eu deixo a bibliografia, esse paper, Cinculei e Samaniego, Transient Pressure Analysis for Fractured Wells, publicado no Journal of Petroleum Technology, em 1981. Está nessas páginas aí, entre a página de 1749 e a página até 1766. Bom, nesse slide aqui nós temos o diagrama para o cálculo do fator de skin. Então a gente vai calcular aqui a condutibilidade da fratura, a dimensional, F índice CD, e entrar nesse gráfico e vou depois daquela expressão que lá a gente vai tirar o SF, que é o fator de skin da fratura. Nota que no logaritmo nós temos sempre o comprimento da fratura dividido pelo raio do poço. Então essa é a metodologia. É bastante simples. Bem, antes da gente passar o problema, a gente vai dar uma olhada também na granulometria do propante. O propante é especificado pelo diâmetro de duas peneiras. Uma peneira que deixa passar todos os grãos e uma peneira que segura todos os grãos. Então eu quero a peneira mais fina possível que deixa passar todos os grãos e a mais grossa possível que retém todos os grãos. A curva granulométrica de um propante pode ser considerada uma reta, mostrada aqui no gráfico. Então a equação da reta na escala log linear, no caso aqui o gráfico é log linear, é W igual a A mais B logaritmo neperiano do diâmetro, correspondente ao W. A escala de diâmetro então é logarítmica e a da massa retida, a massa percentual retida nas peneiras W é em porcentagem. A equação de O é uma reta no gráfico log linear e o coeficiente de uniformidade U deveria ser baixo. Então o coeficiente de uniformidade U deve ser 1,5 ou menor e ele é definido como dividindo a divisão do diâmetro 40% pelo diâmetro 90%. Então quanto mais próximo de 1, mais uniforme é o propante, né? No caso aí, quando a reta ficar vertical. Se for bem não uniforme, a gente vai ter uma variação grande dos diâmetros das partículas. Então é interessante que seja mais uniforme, 1,5 ou menor, entre 1 e 1,5. Bom, falando um pouco mais sobre esse gráfico da granulometria do propante, a gente equacionou aqui, então nós temos o D0 e o D100, então a equação da reta pode ser escrita dessa maneira aqui, ó. W igual a 100 logaritmo neperiano de D sobre D0 dividido pelo logaritmo neperiano de D100 sobre D0. E eu posso inverter essa equação também e ter o dW como uma função do W, né? E eu estou interessado no diâmetro D50, que esse diâmetro é que a gente vai usar na equação de Blake-Kozeny para poder calcular a permeabilidade do pacote. Agora nesse slide a gente tem a tabela de peneiras. A gente vai usar o Mesh e o S-Series. Então essas são peneiras padronizadas que a gente usa para fazer granulometria de areias e propantes, né? E pacotes de gravel packing. No caso, no problema a gente vai usar o Mesh US Series 20, que corresponde a um diâmetro de 0,84 milímetros por 40. Então 40 corresponderia ao diâmetro de 0,42 milímetros. Então o 20 deixaria passar todo o propante, que seria 0,84 milímetros, e o 40 vai reter todo o propante.
Então essa tabela será usada para resolver o problema. Bom, vamos ao enunciado do problema. Um poço vertical de diâmetro dw igual a 5 polegadas foi fraturado hidraulicamente. A espessura da zona produtora era de 100 pés. O raio de drenagem era 1.200 pés. E a pressão do raio de drenagem, 2.050 psi. A permeabilidade do óleo era 5 centipasses. O fator volume de formação, 1,2 barril por barril no tanque. E a largura da fratura foi estimada por meio da equação de mecânica de Rocha, aplicada ao petróleo, como sendo 0,2 polegadas. O semi-comprimento da fratura foi calculado como sendo 600 pés. A permeabilidade da formação havia sido determinada por um teste de formação como 2,4 milidarcies. O propante usado tinha uma especificação granulométrica 20 por 40 US mesh e o grau de compactação do propante correspondia a uma probabilidade média de 33%. Então eu estou pedindo para calcular o fator de skin do poço fraturado, o índice de produtividade do poço após o fraturamento, a vazão do poço para uma pressão de fundo de 500 psi. Eu usei psi aqui para não dar confusão, né? Porque eles vão usar a pressão absoluta, isso não faz parte do problema. Bom, então vamos resolver logo o problema, a solução do problema proposto. Primeiro eu tenho que notar que eu tenho o diâmetro do poço, então eu preciso do raio do poço. Então é o diâmetro dividido por 2. Né? Eu obtenho ele em polegada e depois passo para pé. Anoto aqui também o semi-comprimento da fratura de 600 pés. Isso é o comprimento de uma das asas. A outra asa também teria 600 pés. Então, usando a tabela de diâmetro de peneiras, né, podemos achar os diâmetros D0 e D100 das peneiras limites que retêm e deixam passar todos os graus. Né? Então, a gente já viu isso aí lá na tabela de peneiras. D0 vai ser 0,84 milímetros e o D índice 100%, 0,42 milímetros. Aí eu calculo o diâmetro médio, o diâmetro D50, que dá 0,59 milímetros. Esse diâmetro eu uso na fórmula de Blake-Coseny, junto com a permeabilidade dada de 33%, para calcular a permeabilidade do pacote de propante, que deu 188.244 milidarcies. Essa permeabilidade realmente é bastante alta. Então o sistema funciona assim: o óleo ele filtra para dentro da fratura pela parede, né? Então, pela área, a área da fratura é bastante extensa, e depois caminha por dentro da fratura até o poço. Então tem uma diferença com relação ao nosso poço padrão, e a gente vai ter então um skin. Então, para calcular esse skin, eu vou calcular o fator, né, de condutibilidade da fratura dimensional, que deu 2,18. Com esse 2,18, eu vou no gráfico lá de 5 Ley e Samaniego e tiro que dá 1,19 essa expressão. A partir dessa expressão, substituindo ali o semi-comprimento da fratura e o raio do poço, eu calculo o skin do poço, que é exatamente o S índice F. Ele é negativo, deu menos 6,8. Então essa é a primeira questão. Portanto, já está estimulado o poço. O poço foi estimulado, quer dizer, a vazão dele vai aumentar em relação a um poço em que eu não tivesse nenhuma fratura. O índice de produtividade eu calculo, né, usando a fórmula que vai dar 0,15 barril por dia por PSI. E depois eu calculo a vazão para uma pressão de 500 PSI no poço, e eu vou ter 232 barris no tanque por dia. Então está resolvido o problema, e esse problema é um modelo para o problema que será passado na lista de exercício.